Olá, boa noite a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esta mais nova live da ABESE. E hoje com um tema muito interessante, de estratégias de segurança em condomínios. Ou seja, todo aquele arcabouço necessário para a gente ter eficiência num sistema de segurança de qualidade dentro do condomínio. Veja, não é somente tecnologia que envolve a segurança em condomínio. Não adianta ter o mais alto nível de tecnologia se você não tiver todos os envolvidos, sejam os moradores, os colaboradores, prestadores de serviços, envolvidos dentro do quê? De um procedimento. Então a gente precisa hoje ter aí uma integração entre todos esses pilares aí que compõem o sistema de segurança para aumentar a qualidade de vida dentro de um condomínio. Né? Hoje todo mundo procura o bem-estar dentro do condomínio. E na atual sociedade que vivemos, a segurança é um dos pilares mais importantes que temos aí para considerar aí a segurança de todos dentro de um ambiente condominial. E para isso hoje vamos convidar um especialista, né? Um consultor especialista aí da área, o senhor Davi Fernandes. Gente, me aguarda só um instantinho que eu vou chamá-lo aqui para fazer parte da nossa conversa. Vamos lá, tá aqui. Lançado, vamos ver aí se ele aparece. Davi, vamos aguardar mais um Boa instantinho. noite, Cláudio. Ô, Davi, meu amigo, tudo bem? Tudo bom? Prazer revê-lo. Ótimo, legal. Faz tempo que nós não conversamos, né? Aliás, pessoalmente tá difícil, né? A gente se Tá conversa difícil. hoje pela internet, né? Essa coisa de virtual aí, mas é legal, é interessante, pelo menos aproxima aí, né? Há tanto tempo que a gente não se fala, mas várias vezes a gente conversou aqui de forma virtual, né? Mas um cafezinho pessoalmente é muito bom, não é, Davi? Saudades da casa que eu fui consultor, né? Junto com Pois você, é, inclusive, quantas viagens juntos, né? Fazendo palestras pelo verdade. Brasil. Saudade daquela época, né? Que a gente ia para todos os estados fazer palestra, levar aí a cultura de segurança, né? A missão ABESE, não só na Mas vai feira. voltar. Vamos voltar, vamos, com Vamos. certeza isso aí vai melhorar e a gente vai voltar a esse ambiente aí um pouco. Claro, né? Essa coisa da tecnologia aí não se perde nunca, né? Eu acho que foi uma demanda muito boa, acho que veio, né? Forçou, né? Tava vindo de forma evolutiva, né? Gradativa, tava vindo. 2020 veio para falar, vamos, né? Empurrou Sim, todo mundo para essa coisa da plataforma. Mas o pessoal sempre vai existir. Logo, logo, hein, Davi? Estaremos isso aí. juntos. Com certeza. Então, Davi, eu fiz uma introdução aí para a turma que está nos assistindo aí. Enfim, falei que hoje o nosso assunto aí é conversar sobre segurança em condomínio, né? Quais são as melhores estratégias, né? Porque não adianta ter a melhor tecnologia, não é verdade? A gente tem que ter as pessoas envolvidas e as pessoas têm que saber corresponder aos processos para que as tecnologias sejam eficazes, né? Então, eu coloquei isso no início da nossa live, já fiz uma apresentação, e agora a gente pode continuar. Porém, eu queria que você desse um recado. Você tem um recadinho para dar para a gente aí, não tem, não? Eu tô aí, né? Acho que para quem não me conhece, né? Falar aqui rapidamente, eu sou o Davi Fernandes, eu fui consultor da BES aí junto com o Procida, né? Alguns anos atrás, e eu tô agora com o lançamento do meu sexto livro. É o sexto livro publicado, só que agora na versão e-book. Tudo agora é online, tudo agora é via internet. Então, em vez de fazer o livro físico, fiz o livro via e-book. E esse livro justamente tem a ver com o tema. Ele chama Estratégias de Segurança Condominial, Guia do Síndico. Então, eu criei esse livro aí, Procida, para ajudar a profissionalizar esse mercado de segurança condominial, aonde a gente trabalha e sabe que precisa de muita profissionalização. Então, a novidade é essa que eu trago aqui, o Legal, cara. lançamento desse sexto livro. É, Davi, escritor, né? O que a gente precisa é de muito conteudista nesse segmento, né? A gente, bom, antigamente, não vou entregar a minha idade, né, Davi? Não, não. Nem a minha. Há um tempo atrás, esse mercado ele tinha
não tinha tanta literatura, né? Hoje em dia a gente até que tem um nível bom de literatura, né? E você Verdade. é um dos responsáveis por isso, né? Você entrega bastante conteúdo aí, e tanto para o consumidor quanto para o mercado mesmo, né? Correto. Quando eu comecei a estudar segurança empresarial, só tinha um livro, uma literatura só, nacional. O restante era tudo de fora. E aí eu fui estudar, né, os conceitos lá fora, conquistei aquela certificação mundial, o maior título do mundo. E aí eu comecei a transformar esses conhecimentos de fora em livros. Então, primeira coisa que eu fiz foi lançar 4 livros físicos. Eu tenho 4 livros físicos e um já está na Amazon. Esse também já está na Amazon também, né? Vou perguntar, tá na Amazon? Só na Amazon? Não, eu até queria deixar o link aqui. Você me permite? Claro, por favor. Deixa eu ver se eu consigo colar ele aqui. Ah, tá aqui, ó. Você coloca no chat, né? Eu acho que você consegue fixar ele aí, se eu não me engano. Se eu não me engano, se você clicar nele, acho que você fixa ele, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Que como você é o... Aí, fixou. Entendi. Fixou, né? Legal. Muito bom. Eu criei, inclusive, uma oferta, um preço especial justamente para os associados da BESE, para quem está assistindo essa live aqui hoje, tem aí uma condição especial, tá? Então tá aí. Dá para ver a capa do livro, dá para ver o que né, é o livro aí. Então essa é a surpresa que vem aí a somar. Legal, legal. Então, gente, a gente vai ter uma promoção especial, um desconto especial para quem está assistindo aqui a live do nosso amigo Davi aqui. Legal, obrigado, viu, Davi? Eu que agradeço o convite da BESE. Para mim é sempre uma honra, a BESE mora no meu coração, né? Desde quando eu comecei lá na segurança eletrônica, me associei na BESE, aí fui para a área de consultoria, aí continuei, né? Foi né, na cabeça da Selma, precisa falar de análise de risco, de projeto, né? Aí me envolveu com você e tal. Então, quer dizer, eu tenho um carinho muito grande pela BESE, esse trabalho é muito lindo da BESE, muito lindo, tanto que eu menciono a BESE dentro do meu livro. Muito bom. A BESE é a entidade que representa o segmento, né? Toda aquela questão de segurança eletrônica, tecnologia, representamos as empresas, né? Tanto os associados quanto os não associados. A gente representa o mercado de segurança eletrônica como um todo, né? Exato. E a contribuição que a BESE entrega nada mais é do que o espelho de todo mundo que vem debater dentro da BESE, e os resultados desse debate, que é formado pelo próprio mercado, nós devolvemos, né? A própria BESE devolve ao segmento. Então, a BESE ela não é formada por pessoas, vamos dizer assim, né? A estrutura dela é o mercado em si, né? Ela é uma estrutura aberta, é um espaço de debate, onde a gente traz consultores, a gente traz empresários, empresas, profissionais, a gente traz o consumidor para dentro da BESE, né? A gente tem lá o comitê do consumidor, hoje, inclusive, representado também pelo Conselho de Síndicos que a gente tem dentro da BESE. E isso tudo é o quê? É o espaço de debate onde a BESE entrega os resultados desse debate para o segmento. Então, sim, a estrutura dela, o produto é gerado pelo próprio debate entre as partes. Então, você faz parte disso, fez parte com mais ênfase há um tempo atrás. Hoje, você faz parte, sim, da BESE, como diversos outros consultores, como diversas outras empresas e profissionais do segmento. Isso que é muito legal, agrega e entrega uma informação para elevar o nível de qualidade e equilíbrio aí do nosso segmento, né? Profissionalizar esse mercado, né? Que é um mercado novo, né? Se a gente olhar comparar com os outros mercados, é um mercado muito novo ainda, né? No Brasil. Então, por isso que carece de literatura, por isso que carece de normas, carece de leis, carece de uma série de referências, né? Eu sempre, nos meus vídeos aqui, até para quem está me acompanhando aqui, Procida, eu peço que as pessoas se inscrevam aqui, né? Me sigam, porque você vai ver, tem quase... Acho que tem uns 100 vídeos aqui já, 200 vídeos que eu já deixei postados aqui. Eu faço lives quase diárias para o setor de segurança, segurança condominial, para SINS, para administradora, para arquitetos, para engenheiros.
E aqui eu estou sempre falando, na maioria dos meus vídeos, Procida, eu falo, gente, dúvidas, você tem que consultar com a BESE. Né? Uma vez me perguntaram, é portaria remota ou portaria virtual? Eu expliquei o que a BESE estava fazendo, né? Regulamentando, né? Tentando regulamentar esse mercado, dando uma referência ao nome. Né? Então, eu vou explicando, mas é como se eu ainda fosse aquele consultor da BESE, sabe? Porque o carinho é tão grande. Tá certo, tá certo. Cara, a BESE é a casa de todo mundo que trabalha no segmento, que é profissional, é a casa de todos, né? Mas muito bem, Davi, legal, tá feitas as apresentações, a dica do lançamento do seu livro, o desconto para quem está aqui, é só dizer lá para você que, olha, eu participei da live junto com você, legal, me dá o Sim. desconto. Aí você vai lá e gera o desconto. Muito bom. Mas vamos ao que interessa, vamos ao nosso conteúdo, né? Vamos lá. Hoje em dia, né, a gente vê aí os condomínios, né, se estruturando de forma evolutiva na questão tecnológica, né? Mas a tecnologia não é só o que vai resolver o problema de segurança. Então, a gente vê que o condomínio ele é uma mini comunidade, né? Então, nós temos que fazer o quê? O entendimento dessa comunidade para gerar quais são as melhores estratégias de segurança. E estratégia não significa somente tecnologia, né? Significa muito também procedimentos. Na sua visão, Davi, me diga aí, quais são as maiores questões, não vou dizer problemas, né? Mas quais são as maiores questões que existem em condomínios que impedem que o condomínio tenha uma eficiência boa na sua segurança? É uma pergunta que vai depender muito do DNA do condomínio, né? Por que eu quero dizer com isso? Um condomínio residencial é muito diferente de um condomínio corporativo, de um condomínio logístico, de um condomínio industrial. E como eu trabalho nesse segmento e nesses públicos diferenciados, mesmo sendo condomínio, então eu percebo a diferença até no tratamento que se é dado à segurança. Por exemplo, nos condomínios corporativos, empresariais, logísticos, eles querem a estratégia, eles querem um planejamento de segurança. Né? Então ele está aberto a ouvir um especialista em segurança, ele está aberto a buscar a melhor solução, a realmente ter um estudo. Já nos condomínios residenciais, o que predomina, infelizmente, e que atrapalha muito os procedimentos de segurança é a questão primeiro da crença, da cultura. A cultura de segurança, ela impacta diretamente a cultura do condomínio. O que é a cultura? É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu penso, é os meus hábitos, né? É aquilo que eu tenho de valor. Então, se eu não dou valor para a segurança, eu não vou ter segurança. Se eu não dou valor para a minha vida, para a minha família, eu não vou dar valor para a segurança. E dentro dessa crença, muitos condomínios, primeiro eles acham que estão seguros. Então já começa assim, eu acho que eu estou seguro. Estou morando num condomínio, eu estou seguro. Porque eu comprei da construtora, a construtora falou que aqui tinha segurança 24 horas. E o consumidor, Cláudio, ele não sabe o que é segurança 24 horas. Há uma portaria 24 horas é segurança. A gente sabe que não é só isso. Nós estamos falando justamente de estratégias aqui, de procedimentos, de muito mais do que está no título aí. Né? Então, uma das coisas que atrapalha é a crença, é a cultura. A cultura, aí dentro do aspecto cultura, a cultura reativa. Porque a cultura do brasileiro não é preventiva. Só vai mexer depois que realmente acontece. Exemplo, quantos condomínios eu sou contratado depois que já tentou tudo? Eu já gastei 1 milhão de tecnologia, 100 mil de blindagem, botei 3 vigilantes, agora eu fui assaltado. E aí ele vai chamar um especialista para tentar resolver. Né? Ou ele vai colocar tudo do melhor de segurança, vai buscar as melhores empresas na ABESE, vai buscar os melhores fornecedores depois que ele for assaltado. Então, é a cultura reativa. E a última coisa que influencia é o ego. O ego no condomínio residencial ele é muito grande. Em alguns, assim, a predominância é muito maior. Ainda mais se a pessoa é um cargo importante, ela tem uma influência na cidade, ela tem uma influência política, e aí ela não quer respeitar os procedimentos de segurança. Eu vou abaixar meu vidro?
eu vou me submeter a um vigilante, vistoriar o meu carro, então a gente vê esses problemas. Exatamente, exatamente. Esse problema cultural, ele é impressionante, né? Parece que as pessoas têm o condomínio é o castelo deles, né? E cada apartamento se torna o rei, né? E aí é Isso. um problema sério, porque você tem vários reinados dentro do mesmo Isso. espaço. Não é um único castelo. Então, é interessante essa colocação, porque essa eu acho que é a maior dificuldade da implantação de segurança dentro de um condomínio, né? E tem mais, né? Um detalhe que você falou, né, que eu acho que é interessante, é a forma reativa. Muitos condomínios não colocam nada. Ficam muito no blá 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 do orçamento, menor orçamento, maior orçamento, agora não, vamos fazer a piscina primeiro, o salão de festa, e vão colocando a despesa de segurança por último, né? Em Correto? vez de colocar como prioridade. E aí, quando acontece alguma coisa, para a piscina, para o salão de festa, vamos, chama Isso. todo mundo que ele beleza, é rápido, precisamos colocar para amanhã. Isso. Pô, mas aí não, vá, então para não ter erro, vamos pegar o menor orçamento. É. E aí começa a problemática da escolha errada da empresa, a empresa coloca a instalação errada, não tem uma boa assistência, e aí, mesmo assim, o sistema continua funcionando. Aí vem a segunda reação, né? Precisamos trocar agora. Não, agora não é o mais barato, né? Agora vamos partir para um nível melhor. Ou seja, precisa ter vários tapas, né? Vamos dizer Isso. assim, né? Para que o condomínio realmente evolua. No fim das contas, o custo-benefício, né? Vamos dizer assim, o retorno sobre investimento ficou muito alto, né? Ficou muito demorado. Se tivesse feito logo na primeira, que não é a cultura, né, do Não é. nosso povo, né, da nossa sociedade no geral, uma boa eficiência aí na contratação das empresas, né? Então, isso é muito complicado. E feito sem estratégia, né? Feito sem estratégia. Esse que é o pior. Quando a gente fala estratégia, né, quer dizer, a gente. Eu estudei bastante essa parte de estratégia. E o que acontece? A segurança em si, ela é uma série de estratégias, que ela é traçada num planejamento. E o que Exatamente. acontece? Você pode saber que tem uma câmera ali, mas qual é a estratégia que tem para aquela câmera? Né? Você pode ter uma guarita blindada, né? Mas qual é a estratégia que tem para aquela guarita blindada? Eu tenho um controle de acesso, eu tenho um vigilante. Você está vendo a coisa tática que eu chamo. A estratégia ela é invisível, ela é um elemento surpresa para o criminoso. Né? E, obviamente, a estratégia ela tem que ser elaborada por um especialista. Ela tem que ser elaborada com um profissional da área que vá olhar esse todo, né? Parte de tecnologia, parte de ser humano, parte de segurança física, parte de segurança eletrônica, parte de pronta resposta, parte de segurança na arquitetura, enfim, segurança humana, e você tem que bolar as estratégias para tudo isso. E quando a gente, voltando a tudo que você falou, complementando o que eu falei, o que acontece? É assaltado, a cultura é reativa, aí sai correndo fazendo, não tem a estratégia, não, quer dizer, não tem o plano, não tem um projeto, que é o mínimo que eu falo para o consumidor. Meu querido, você pode não contratar, tudo bem, uma análise de riscos, um plano de segurança, mas no mínimo fale com um especialista em segurança, no mínimo faça um projeto de segurança, porque o projeto de segurança começa a ser uma estratégia. Lógico que o projeto de segurança ele é uma estratégia melhor se eu tenho a primeira estratégia que chama-se plano de segurança, que é baseado numa análise de riscos. Então, quer dizer, uma coisa vem somando na outra para dar um projeto estratégico, que vai sair lá o projeto básico, mas aquele projeto tem uma estratégia, não é simplesmente colocar câmera, não é simplesmente colocar lá um controle de acesso, não é simplesmente colocar uma cerca. Tem que ter uma estratégia para colocar os equipamentos. Exatamente. E aí é que está o erro, né? Eu vejo assim, a gente não pode generalizar, né? Porque a gente vê muitas empresas boas, muitos consultores bons no mercado e muitos condomínios com essa visão, né? Mas existem ainda nesse conjunto, né? Consumidor, condomínio, né?
consultores e empresas que ainda vendem produtos, né, para um Isso, condomínio. E aí que está errado. Você não pode vender exato, câmera no condomínio. exato. Tem imagem. Por exemplo, você vai colocar uma câmera no condomínio, mas não é para pôr câmera. Você quer que uma imagem seja gerada naquele ambiente. Para quê? É a grande pergunta, né? Para que aquela imagem? Quando eu vou usar aquela imagem? Então, você vai colocar uma câmera num subsolo de garagem, para que eu quero aquela câmera? A câmera, no subsolo de garagem, com aquele monte de colunas e pilar, não adianta, você não vai conseguir cobrir tudo. Você tem que ter uma Sim, estratégia, como você bem coloca, né, no seu livro, uma estratégia. É melhor você monitorar as rotas de entrada e saída dos veículos e das pessoas do que ter que monitorar todos os pontos escuros da garagem. Vou colocar uma câmera dentro de um elevador. Para quê e como? Né? Qual é o objetivo daquela imagem? Veja, se você coloca lá, a gente vê muito, né, aqueles projetos vendidos onde você coloca lá 86 câmeras no condomínio, todas com o mesmo tipo de lente, ou seja, não é imagem que você está colocando uma câmera ali, né? E você coloca um monitor, aqueles de 51 polegadas, geralmente o de 47 ou 48 polegadas, na portaria. do porteiro ficar olhando aquele monte de quadradinho, ele não vê nada. Não vê nada, não adianta. Tem que ter estratégia. O que você vai gravar, o que você não vai gravar, quais são as principais câmeras que ele vai ter que utilizar como operação e o restante vai ser gravada, vai ser distribuída remotamente. Enfim, qual é o plano para a implantação daquilo, né? E melhor ainda, né? Quais são os processos, né? Quais são as partes que o condômino, o morador, tem que ter dentro desse procedimento, né? E aí vem minha pergunta. O condomínio, as pessoas, né, os moradores estão preparados para terem um sistema de segurança onde eles fazem parte do procedimento? Quais seriam esses procedimentos que eles deveriam tomar dentro de um projeto de segurança? Qual que é a sua visão sobre isso, Davi? A pergunta ela é muito boa, porque vai variar, de novo, se começou a ter estratégia. Porque se teve a estratégia, ou seja, o planejamento de segurança, né, e aí eu preciso deixar claro para quem está nos assistindo que são várias estratégias de segurança e um plano de segurança ele tem que ser estratégico, ou seja, ele não está olhando somente para os equipamentos, ele está olhando para riscos em primeiro lugar. Ele está olhando para riscos externos, riscos internos, ele está olhando para proteção à vida, ele está olhando para proteção ao patrimônio e está olhando para manter as atividades em condições normais numa situação de evento. Então a gente precisa, primeiro deixar claro para o consumidor e para as empresas que estão aqui, né, que um plano de segurança é diferente de um projeto. Tá? E é isso que eu quero deixar claro aqui. Um plano de segurança, ele envolve, na minha visão, não na visão de vários consultores, na minha visão, estou falando pela minha visão, do que eu estudei, do título que eu conquistei, de toda a minha capacitação, o plano de segurança ele vai elaborar estratégias em 6 áreas. Na minha são a segurança na arquitetura, segurança física, a segurança organizacional, que é a inteligência da operação, a estratégia, né? As normas, os procedimentos, enfim. Depois nós vamos falar um pouquinho mais de procedimentos aqui. A segurança humana, a segurança eletrônica e a pronta resposta. Então, o plano de segurança, ele trabalha o todo. Tudo que tem a ver com segurança, todas as medidas ativas e passivas. Né? O que é medida passiva? Um muro é uma medida passiva, né? Por exemplo. Tá? Uma medida ativa. Eu posso ter lá uma cerca, posso ter um radar, eu posso ter um ser humano, né? Enfim. Então, o plano ele é diferente do projeto. O projeto ele vai focar o quê? Numa área só. Ele vai focar na área de segurança eletrônica. Equipamentos. Então, eu estou esclarecendo isso aqui para as pessoas. Esse cara está falando de estratégia, de plano, deixa eu entender melhor o que é isso, né? Então, quando tem o plano de segurança, o que vai acontecer? O plano geralmente foi aprovado numa assembleia.
E aí as pessoas estão mais cientes de tudo que vai acontecer, não só da implantação dos equipamentos, que vai existir um manual de procedimentos, que inclusive a gente já dentro do plano, a gente apresenta, vai ter todas essas medidas aqui no condomínio, vai ter esses procedimentos aqui. Então aí já começa a ter uma participação maior, um envolvimento maior dos condôminos, tá? Então, agora, quando é só feito, às vezes, um projeto, ou quando você sabe que é o pior, que a maioria das vezes não é feito projeto, aí o condômino, ele não sabe nem o que vai ser instalado. E aí ele não está nem participando, ele só aprovou um orçamento. Nossa, tem 3 orçamentos aqui, que isso é um grave erro que eu falo em todos os meus vídeos aqui. Síndicos que levam para a Assembleia aprovar implantação de segurança, seja qual for, sem o plano ou sem o projeto, leva lá 3 orçamentos e fecha com o mais barato, às vezes, ou do meio. Aí o condômino compra, vai ter um monte de câmera, vai ter portaria remota, vai ter não sei o quê. Ele nem sabe o que é isso, ele não tem nem noção. E aí, quer dizer, ele não sabe, ele não participa. E aí, a segurança tem que ter a participação do condômino. E a gente só consegue, primeiro, conscientizando dos riscos, os benefícios de proteger, né? E depois, com toda a implantação, seja lá eletrônica, medidas físicas, enfim, com a implantação de manual de procedimentos. Aí ele tem que ser conscientizado de novo para que ele participe, qual é o comportamento que ele tem que ter nas rotinas, numa emergência, numa contingência, numa situação suspeita, quando abre o portão, quando fecha, enfim. Aí sim a gente consegue esse grau maior. Mas realmente, do jeito que é feito no mercado, a maioria, você sabe, é muito difícil. Davi, bom, a gente entende, a gente sabe muito bem disso, né? Tanto tempo no mercado e a gente vendo essas coisas, né? Eu vejo hoje o seguinte, a portaria remota, né? Tá muito não vou dizer na moda, né? É tão feio falar isso, mas assim, é um ponto que está muito nítido aí no segmento de condomínios, né? E o que eu acho interessante da portaria remota, eu queria saber da sua opinião, será que a portaria remota ela não é um artefato, uma solução onde você consegue trazer, né, para o condomínio de forma meio que forçada, né, eles entrarem dentro de um eixo de procedimentos que aí o morador é obrigado a seguir, né? Se ele não seguir, porque o porteiro não está mais lá. Porque antigamente, né, ou seja, aqueles que não têm a portaria remota, você tem lá todo o sistema, tem as câmeras, enfim, o horário que entra, se não mostrar o RG, se não mostrar a biometria falhar, ou seja, tudo se resolve ali entre a guarita e o morador. Não é? Trouxe um amigo, mas o amigo não está lá cadastrado, não está na hora, não pode. Ou seja, aquele procedimento de segurança montado, ele acaba sendo, depois de um certo tempo, ele fura, né? Porque o cara se sente o dono do condomínio, né? Ele é dono de uma unidade, mas ele se sente o dono do condomínio. E aí, pela relação que ele tem com a portaria, o porteiro acaba liberando, enfim, aquela questão do carro que embica no portão, não tem o controle remoto, ele dá um tchauzinho pela janela e já abre o portão para a pessoa, né? A portaria remota já não permite isso, porque você não tem a relação com a pessoa, com o porteiro, né? Ou seja, é mais automatizado, apesar de existir o porteiro, mas ele não está presencial e muitas vezes não é a mesma pessoa que atende a portaria. Será que a portaria remota não vem justamente para quebrar esse paradigma? Ou seja, uma vez que você construído um procedimento de segurança, onde você tem a portaria remota, o morador ele vai brigar, vai espernear, mas ele não tem em quem ser violento, vamos dizer assim. Ele não tem argumentos com uma portaria remota. O que você acha dessa sua visão? Será que não é uma forma de forçar que os procedimentos sejam seguidos? Na realidade, quando você implanta essa portaria remota, obviamente obriga a se participar, né? Porque agora só tem um sistema, né? Eu não tenho mais como pedir para o porteiro quebrar meu galho, né? Ou o ego predominante, não, abre aí porque o cara nem, né, buzina e quer entrar.
né? Então, Exato. a Me portaria ajuda a remota... carregar as contas, né? Exato. Então, assim, a portaria remota, ela contribui, em alguns casos, para forçar esse morador, esse condômino, a praticar alguns procedimentos. Eu só não chamo isso de procedimentos de segurança, eu chamo isso de procedimentos de controle de acesso. Tá? Sim, não, perfeito. Tá? Perfeito. Vou deixar aqui a minha visão. Né? Então, assim, é lógico que quando eu crio procedimentos, eu tenho que criar procedimentos de controle de acesso, procedimentos de rotina, tudo com a visão de segurança de riscos. Tá? Mas isso aí realmente força o condômino a praticar aquele procedimento. Que é um procedimento, Pelo muitas menos vezes, uma está... parte dele, né? Pelo menos uma parte dele, que Uma é o acesso. parte, Né? sim, uma parte de acesso, né? Que vem, muitas vezes, esses procedimentos vêm conforme o atendimento da portaria remota, né? Conforme o software que ela tem lá, a estrutura dela, e também conforme, muitas vezes, que é uma grande falha, tá? Que vem como regulamento interno do condomínio. E aí que começa o grande problema, por isso que eu falo que não são procedimentos de segurança. Porque, primeiro que o condomínio não tinha um procedimento de segurança formalizado, quando eu falo procedimento de segurança, baseado numa análise de riscos, baseado numa estratégia, ok? Uma visão ampla de todas as áreas. Então ele pega aquele regulamento interno dele, que era uma coisa em 3, 4 linhas lá de procedimentos que falava ali, de novo, procedimento de rotina, procedimento de controle de acesso, né? Passa para a empresa de portaria remota, e a empresa de portaria remota vai seguir aquilo, porque é uma coisa tão básica, né? E ela vai melhorar, inclusive, porque o condomínio já é zero de procedimentos, né? De controle de acesso, ela vai melhorar os procedimentos de controle de acesso. Então isso obriga, sim, os condôminos a participar. Tá? Agora, deixar claro que isso não se limita aí procedimentos de segurança. Ele é muito mais amplo. O plano de segurança é muito mais amplo do que só o controle de acesso. Mas você concorda que ele já acaba quebrando esse paradigma do... Porque é onde acontece, eu imagino, né, que é onde acontecem os maiores problemas de segurança, é o acesso, não é? O acesso de forma indevida dentro do condomínio. Sim. Um grande problema. Você conseguindo ter a cooperação de forma forçada dos moradores, forçada no início, porque depois se torna rotina, acaba, né? Sim. Isso a gente vê nas empresas de portaria remota. Demoram 2, 3 meses, as pessoas brigam e xingam e aquela coisa toda, mas começa a se tomar a linha depois de uns 2 ou 3 meses, né, de adaptação ao procedimento. E aí, como você tem um ajuste melhor nesse acesso, os outros procedimentos acabam se tornando mais suave, né, na implantação. Suave, mas assim, rígidos dentro do plano. Né? O que eu vejo, né, para complementar, é assim, de novo a gente está voltando àquela história, como é que muitas vezes é implantada uma portaria remota. Alguns condomínios fazem, às vezes, um estudo, né, mas aquele estudo não é um estudo de segurança, está fazendo um estudo voltado à portaria remota, redução de custos. Quer dizer, eu foco redução de custo, foco portaria remota, esquece segurança. Né? E aí ele vai, fica estudando aquilo, viabilidade financeira, tal, viabilidade de implantar, e aí leva para a Assembleia os orçamentos, cai de novo naquilo. Né? E aí se implanta a portaria remota, sem ter criado uma cultura prévia, tanto para a implantação remota, quanto para a questão segurança. Então, o que eu vejo assim, a portaria remota, ela é um grande aliado quando se tem o quê? Um planejamento de segurança. Na minha visão, hoje, eu falo para as pessoas, eu reduzo custos de segurança antes de portaria remota. Então eu fazia, por exemplo, consultorias para indústrias, para empresas, enfim, tinha um monte de vigilante lá fazendo ronda. Se eu vou trabalhar 6 áreas que eu trabalho, eu vou equilibrar essas áreas, vai sobrar gente. Então não é só a portaria remota que reduz custos. Se você protege muito bem seu perímetro, né, com todas as, não só com tecnologia, né, de novo, olhando para todos os riscos, você consegue diminuir o seu efetivo. Então, parece que eu estou falando isso aqui para desmistificar que é só portaria remota que reduz custos. Não.
Não é só a Não é. portaria remota que reduz custos. A tecnologia, as outras medidas de segurança, elas reduzem custos. Não é só a portaria remota. É que eu falo isso porque muitas empresas usam muito essa ênfase, né? Que portaria remota reduz o custo. Sim, reduz o custo, mas não é só isso, tá? Então, a portaria remota, quando ela entra num processo estratégico, e estratégico com a segurança, alinhado com as estratégias de segurança, com as estratégias de procedimentos de segurança, e aí a gente prepara os condôminos para isso, nossa, aí ela vai ser querida, entende? É diferente. Nossa, eu vou ter uma portaria remota, ainda vou ter segurança, vou economizar, ainda vou ter mais segurança. Quem não quer isso, Cláudio? Fala para mim quem não quer. O problema é que a visão míope, o que eu vejo na área condominial, principalmente residencial, eu falo isso com toda a propriedade aqui, no segmento condomínio residencial, quem define segurança, na maioria dos condomínios, não é um especialista, Cláudio, infelizmente. Não é como um condomínio corporativo, um condomínio corporativo, tem lá uma administradora de propriedades, ela chama um especialista de segurança, ela chama uma consultoria, ela fala, não sou eu que vou decidir isso. Né? Então, o que acontece? Eu vejo que a portaria remota ela é implantada com um monte de base, assim, visão, custos e com um monte de faltando dados, faltando informações. Né? E há um mundo melhor, eu costumo falar isso, há um jeito diferente e melhor para se fazer. Que é por esse motivo que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para mostrar que há um jeito melhor para fazer. Você quer economizar e quer ter segurança, existe um jeito de ser feito. Né? Exato. Antes da tecnologia vem o planejamento, não é? Isso em projetos, o projeto de segurança envolve todo o planejamento da segurança, além do plano do projeto, né? E aí eu venho fazer uma outra pergunta para você. Obviamente, antes da tecnologia ser implementada, você tem que fazer o estudo. E basicamente o estudo é uma análise de risco onde você vai ter, vai captar lá, receber informações suficientes para você fazer uma análise de ver os principais pontos que devem ser vistos, analisa esses pontos e você entrega ali vamos dizer assim, os riscos, né? E baseado nos graus, aí você entrega os artefatos, tecnologia, pessoas, procedimentos que vão atuar em cima disso. Na sua visão hoje, sei que a gente eu estou aqui na capital de São Paulo, né? Dentro das grandes metrópoles, na sua visão, dentro de uma análise de risco, quais são os principais pontos que um condomínio tem hoje como prioridade, que devem ser vistos? Claro, cada condomínio tem um caso específico, eu entendo disso, né? Eu entendo isso, mas, no geral, quais são os principais riscos que um condomínio corre hoje? Dentro de grandes metrópoles. Né? Sim. Nós temos aí, né, isso vai variar conforme padrão, conforme tipo do empreendimento, a localização dele, a distância com órgãos públicos. Então, tudo isso está dentro da esfera de riscos, né, da gente olhar as variáveis externas, as variáveis internas e fazer esse estudo. Até para deixar claro aqui para a audiência, né, muito se fala, né, Cláudio, de análise de riscos gratuita. Eu vou mandar aí meu vendedor uma análise de risco gratuita. Gente, isso não é uma análise de riscos. Então, assim, riscos, eu dou um exemplo muito claro aqui. Risco é invisível, tá? A vulnerabilidade, ela é visível. Tá falando isso. Então, você tem um risco nos condomínios, um risco de invasão à mão armada pelo portão da frente. Então, é um risco. Um condomínio de alto padrão, de poucos apartamentos, é um dos maiores riscos que eles têm, é uma invasão armada. Se for uma metrópole em São Paulo, é uma das coisas que mais acontece. Né? Então, o risco é invisível, eu não estou vendo o risco. Agora, quais são as vulnerabilidades que eu posso identificar para esse risco? Né? Tá, não tem eclusa, enfim, uma série de coisas, não tem procedimento, não tem isso, tem aquilo, enfim. Então, primeiro, deixar esclarecendo isso. Quando a gente vai ao local olhar pontos vulneráveis, nós estamos fazendo um diagnóstico de segurança, não é uma análise de riscos. Nós estamos olhando os pontos vulneráveis, vendo lá dentro de uma análise SWOT que a gente pode fazer, de uma metodologia, trazer lá
os pontos fracos dentro de várias áreas. Pontos fracos na segurança eletrônica, na segurança humana, na segurança física, né? Segurança física, o muro é baixo, não é? Segurança eletrônica, não tem uma cerca. Então, eu estou simplificando aqui, né, para deixar ilustrado, eu gosto de ser didático, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado em primeiro lugar, e eu bato isso na tecla, falo isso todo no meu vídeo, né? E que o síndico não chame ninguém que faça análise de risco gratuita, porque isso não é verdade. Isso aí é uma Mais vistoria. caro, né? É o mais caro que a análise de risco. Eu falo assim que o trabalho consultivo, ele é o mais, que é o que deve ser mais valorizado, né? E não a tecnologia, né? A tecnologia está lá, ela precisa estar, mas quem coloca aquela tecnologia certa, não é verdade? É a história do martelinho, né? Pô, o meu carro está com problema. Pô, eu levei em todos os caras me enfiaram aquele monte de scanner, raio-x, tomografia no carro, não resolveram. Aí vem o senhorzinho lá com o martelinho, tec, tec, tec. Puxa vida, meu, quanto que você vai cobrar para fazer e descobrir o problema e resolver o problema? Quanto você vai cobrar? O dobro dos outros. Mas por quê? Porque só eu sei usar o martelinho. Não é aquela história. É o conhecimento. Então, o planejamento de um condomínio, de segurança do condomínio, ele tem que ser muito mais valorizado na parte da análise, na análise de risco, no trabalho consultivo. E a partir daí é que você vai colocar o martelinho certo lá dentro para funcionar. Exatamente. Então, voltando lá à pergunta, a gente vê assim, né? Na região de Higienópolis, em São Paulo, está acontecendo lá por causa da Cracolândia, o pessoal está subindo ali, sabe? Estão em contato com o pessoal dali daquela região. O que está acontecendo? Agora os prédios estão sendo invadidos por mendigo de rua, cara que usa crack, né? Qual é o risco? Invasão. O risco é invasão e não é nem muitas vezes a mão armada. O cara é uma intrusão, mas que gera um risco de invasão na consequência, ou seja, até de uma rendição de uma pessoa, e a análise de risco, ela olha isso, né? Qual é o grau desse risco, qual a probabilidade de acontecer, qual é o impacto? Olha, se entrar um cara aqui drogado, né, ele pode estar com uma faca, ele pode causar um trauma, por exemplo, né? Então isso é uma análise de risco, com a probabilidade, né, estudar as causas, né? A análise de risco vai descobrir as causas, né? Por exemplo, um único risco ele pode ter, por exemplo, 8 causas. É uma causa tecnológica, é uma causa física, é uma causa de procedimento, é uma causa, enfim, tem várias coisas. Então a análise de risco ela vai chegar nesse estudo. E aí, condomínios, por exemplo, que estão mais afastados, né? Então nós demos um exemplo de condomínios que estão ali mais em regiões nobres, regiões que têm um problema ali de social, né? Condomínios que estão próximos a favelas, tem muito risco de intrusão, de invasão pelo perímetro. Loteamentos que estão afastados também, o risco de intrusão pelo perímetro. Agora com a pandemia, muitos condomínios estão correndo o risco e alguns já até sofreram tentativa de invasão disfarçada, ou seja, por falso vigilante, né, da vigilância sanitária por causa da pandemia. Então já tiveram alguns históricos aí, alguns casos de tentativas por causa dessa pandemia. Tá? Então são alguns exemplos aqui que eu tô trazendo de uma forma bem simplificada aí. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. A gente está falando de projeto para implantação, análise, né? Determinação, aprovação, contrato, implantação. E aí tudo funciona. Muito legal. A análise de risco, ela não é mutável. Quer dizer, ela não é imutável, não é verdade? Aí a gente chama isso de gerenciamento de risco. Qual é a vida útil, né, dos riscos desde a primeira análise após um período? Ou seja, os riscos mudam. Aqueles mendigos, aqueles noias que estavam do lado do condomínio, a polícia resolveu, acabou. E você tinha colocado lá câmeras que captavam imagens, com detecção de videoanálise, sistema, para justamente evitar esse risco. Agora você não tem mais aquilo.
Então, aquele sistema não tem que mudar também, reposicionar os dispositivos, ou um novo risco apareceu, foi demolir o condomínio do lado, era uma fábrica, agora é um terreno vazio. Ou seja, a análise de risco ela é evolutiva. Na sua visão, de quanto em quanto tempo, num condomínio residencial, a gente deve fazer essa atualização da análise de risco para que a gente faça uma renovação do sistema? Renovação não é a troca toda, mas sim o reposicionamento dos procedimentos, das tecnologias, enfim. Qual a sua visão? Primeiro, se há um fato que é novo, mudou. Fiquei sabendo de algo novo que não foi contemplado muitas vezes naquele estudo, né, na análise de riscos, ou logo após a implantação. Então, mudou, aconteceu uma coisa nova aqui. Como você falou, eu tinha um prédio vizinho, demoliram. Eu tinha uma casa vizinha aqui do lado do meu prédio, demoliram a casa, virou um terreno baldio. Agora eu preciso rever meu risco. Então, se eu tenho um fato novo, relevante, eu preciso atualizar todo o esquema de segurança. Não só a tecnologia. O procedimento, talvez reposicionar equipamento, ou trocar, ou substituir, reposicionar homem, trocar procedimento, novo treinamento, enfim, aquela coisa toda. O risco ele tem que ser monitorado. Monitorado, e isso é o gerenciamento de riscos. E, primeiro, um fato novo. Né? Segundo, se eu não tenho fato novo, está tudo normal. Não há um tempo, falar assim, é sempre isso aqui. Né? O importante é estar monitorando o risco, né? Por isso que até para a segurança também não cair o nível, né? Que às vezes o risco está a mesma coisa, mas começa a cair o nível da segurança que você implantou. Você implanta procedimento, implanta tudo, todo mundo no primeiro mês faz, no segundo já não está fazendo, terceiro... Então isso é gerenciar risco também. Por isso que é importante o consultor estar indo lá, avaliando, auditando, fazendo teste, simulação, checando, né? Mas, voltando à tua pergunta, num condomínio residencial, eu vou falar que o ideal seria, pelo menos uma vez por ano, rever a análise de risco. No máximo 2 anos estourando. Isso, né, vai depender muito das variáveis que estão mudando na região, porque o que a gente tem que deixar claro aqui? O risco tem que ser gerenciado por quê? Primeiro que o modus operandi do bandido, ele muda. Né? A criminalidade pode crescer. Então as variáveis externas, elas têm que estar sendo monitoradas. Aumentou a criminalidade? Opa, peraí. É na minha região? Posso ser impactado? Eu preciso rever. Né? Agora tem um posto policial aqui. Vai melhorar? Né? Então, quer dizer, a gente tem que estar olhando esses riscos. Por quê? Porque você busca reduzir o risco, ou às vezes você elimina o risco. Quando você não elimina, você reduz, você tenta fracionar ou tenta transferir para uma seguradora parte dele. O que acontece? A gente tem que monitorar e olhar para essas variáveis externas e também a parte interna. Pô, eu vou implantar eu tinha guarita blindada, eu tinha o vigilante, agora eu quero implantar portaria remota. E eu tinha um estudo de riscos antes. Pô, eu preciso rever tudo isso de novo, porque eu vou mudar, vou impactar toda a operação. Né? Então, o conselho que eu dou, no mínimo uma vez por ano, chutando alto, Cláudio, com muita sorte aí, né? 2 anos. Legal. A minha visão também, de um ano, 18 meses, no máximo 2 anos, que as coisas mudam. E você concorda que um bom plano mesmo, ele considera as tecnologias que são implementadas, os artefatos, não só a tecnologia, mas, por exemplo, uma cerca, uma concertina, uma parede, uma blindagem que seja colocada, ela tem que ser planejada de forma que ela possa ser alterada conforme a análise que você vai fazer daqui a 18 meses. Ou seja, o próprio sistema de tecnologia, ele tem que ter, dentro de um projeto, ele tem que ser planejado para o quê? Para ser alterado conforme o ambiente externo implementa ou impacta em relação ao risco que pode mudar, não é verdade? Então, muda completamente a estrutura do projeto que você está fazendo. Se você faz
só para vender, você faz uma análise de risco, porque muitos consultores cometem esse erro. Faz uma análise de risco agora, entregam uma boa resposta, passam isso para uma empresa integradora, instalam equipamentos e soluções perfeitamente que atendem aquele momento, né, do condomínio, e depois de 1 ano, 2 anos, puxa vida, olha, mudou completamente aqui o risco. O que você tem que fazer? Putz, vai ter que jogar metade dos equipamentos fora, essa solução não serve mais. Então, se você faz um bom plano de risco, por isso que é importante a consultoria, né? Porque senão o que acontece? Você não fica amarrado a uma tecnologia e fica depois completamente vulnerável, mesmo tendo o melhor equipamento tecnológico, né? Eu vou complementar então, isso. Pode sofrer, ele tem que ter flexibilização nas tecnologias que você vai implementar, na flexibilização da infraestrutura de instalação de dutos, cabeamento, elétrica, para você remanejar toda aquela tecnologia. E também, como você colocou no começo, né? Você não pode colocar o procedimento de segurança como regulamento do condomínio, ele tem que ser anexo, porque o regulamento aponta para o plano, né, de segurança lá do condomínio, o plano pode sofrer mudança, o regulamento não, né? Então, você tem que construir toda essa estrutura para você entregar um bom projeto. É isso mesmo. Eu queria complementar que o que acontece? Você falou de alguns consultores que erram isso, falham nisso, né? Porque desconhece tecnologia. O que mais muda é a tecnologia. Por isso que eu estudo muito esse mercado, continuo, é onde mais varia, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, Davi, tem alguma novidade? Ah, isso aqui é novidade, eu já estava sabendo, né? Então, assim, os meus projetos eu faço com essa visão de futuro, né? Eu estou até para fazer agora uma live com o Fábio, que é do... Tá. Eu estou para fazer uma live agora com o Fábio do Jornal da Segurança, e eu estou combinando um tema com ele que é falar do futuro da segurança nos empreendimentos, né? Então, o projeto é o que mais impacta, os equipamentos é o que mais mudam. Lógico que nos condomínios eles perdem muito, porque também eles colocam equipamentos já obsoletos, equipamentos arcaicos, equipamentos baratos, né? Ah, tem condomínio que ainda coloca um DVR, né? Então, quer dizer, jogou dinheiro no lixo, né? Então, a gente já faz um projeto acompanhando as tendências, as projeções, né? E uma coisa que você falou dos procedimentos, muitos procedimentos de segurança, Procida, quando eu faço o manual de procedimento de segurança, eu envolvo o jurídico do condomínio e peço para aprovar parte dos procedimentos, os principais, dentro do regulamento. Porque a gente ganha poder, a gente ganha o síndico ganha uma autonomia muito maior e pode até multar com parte dos procedimentos no regulamento interno. Tá? Então é muito importante não ser como anexo. Pode ser anexo a algumas atividades de procedimentos, mas aquelas principais no regulamento. Tá? É muito importante ter procedimentos. Né? É muito importante, eu estou falando de procedimentos aqui. Procedimentos, gente, tem que ser personalizado, tem que ser baseado no estudo de riscos, baseado em tudo que você tem no condomínio, tudo que vai melhorar. O procedimento tem que dar resposta ao risco, ao evento. Tá? Não é só um procedimento lá que a terceirizada te dá, que é um procedimento de controle de acesso, ou o procedimento que a portaria remota te dá. Isso não é procedimento de segurança, vai muito além disso. Tá? Procedimento para emergência, contingência, identificação de suspeito, senha, contrassenha, uma série de coisas, né? Procedimentos que envolvem gerenciamento de riscos. O risco começa fora e termina dentro e ele sai de volta, né? Então, olha quanta coisa que eu falei em pouco tempo aqui, né? Então, os procedimentos, quando um condomínio tem os procedimentos inteligentes, eu vou falar que raramente vai acontecer realmente uma invasão, como a gente vê acontecendo nos condomínios, tá? Legal, Davi. Cara, estamos já aqui no finalzinho, 6 minutinhos, de forma bem rápida e sucinta. Quais são as suas considerações finais? Porque eu gosto de finalizar antes do Instagram finalizar com a gente aqui. Vamos lá, senão a gente fica com aquela cara, né? Acabou. Acabou. Então é isso aí, meu amigo. Suas últimas considerações, uma dica importante, 2 minutinhos para a gente encerrar. Dica importante para o síndico. Precisa ter estratégia.
Muitos síndicos, que eu vou falar o que eu vejo. Quando eu sou contratado, infelizmente, eu vejo que muitos síndicos, muitos condomínios perderam tempo e dinheiro porque fizeram sem estratégia, sem planejamento, sem plano de segurança, sem análise de risco e sem o projeto. Tá? Eu não tenho mais o que falar, né? E tem que ter um manual de procedimento de segurança. Se você tem portaria remota, tem que ter um manual de procedimento de segurança feito por um especialista. Se você quer ter segurança com portaria remota, não só portaria remota que reduz custo. Para quem está aqui também nos assistindo, é muito importante, muitas vezes, o integrador, o fabricante, e eu faço projetos para fabricantes, às vezes alguns integradores me indicam, porque eu sei da dificuldade, Cláudio, que as empresas vender equipamentos. Eu já fui, né? Já tive minha integradora há muitos anos atrás, e graças a Deus saí desse mercado. Graças a Deus saí. Enfim, né? Mas todo mercado tem sua dificuldade, né? A consultoria também tem. Eu sou o último a ser contratado, viu, gente? O último. Depois acontece tudo. Né? Mas assim, gente, você que é integrador, não tenha vergonha de vender projeto. Não dê projeto de graça. Não dê projeto de graça. Venda seu trabalho. A gente defende isso há quanto tempo aí na BESE, né, Cláudio? Quanto tempo eu falo isso aí, a gente fala. Gente, não dê projeto de graça, porque o cliente pega o teu projeto, ele passa para o outro. Não faça isso. Se você está com problema na concorrência, você tem que fazer a cabeça dele para ele contratar um especialista em segurança, porque às vezes o cliente está desorientado, né? Ele não sabe o que ele quer, né? Então, essa é a minha dica final aqui. Eu estou aqui para ajudar. Se tiver dúvida aqui, manda, se inscreve, mantém interação comigo, conexão comigo, que eu estou aqui para ajudar. Valeu, Davi. Muito obrigado. As suas considerações são sempre sensacionais. A gente gosta muito, a BESE adora você. A experiência que você tem é muito grande e o mercado precisa disso, né? E a BESE está aqui realmente para distribuir esse conhecimento, esse pouquinho de conhecimento que você colocou aqui para a gente agora é importante. O pessoal que está nos assistindo aí, espero que vocês tenham aproveitado bastante. O Davi colocou o link no início e agora eu coloquei o link dos materiais da BESE para vocês que são do mercado, para vocês que não são do mercado, mas são síndicos, administradores, tem material de conteúdo para vocês de portaria remota, de legislação, de LGPD, de guia do síndico da BESE, né? Aliás, uma vez o Davi realizou, agora a gente está numa outra versão, construída pelos próprios síndicos, está aí disponível, é só acessar o site de vocês. Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e mais tarde, logo mais, semana que vem, teremos outras lives aí para vocês. Davi, brigadão aí pela presença, um grande abraço e agora a gente volta a se falar. Agradeço grande abraço, amigo. O convite, agradeço sua audiência, me segue aí. Gente, busca a BESE, eu sempre oriento isso. Fiquem com Deus, muito obrigado. Aí. A BESE agradece a você, Davi, e a todos que nos assistiram aí. Muito obrigado, viu, gente? Até mais. Tchau, Davi. Bom. Obrigado, um abraço. Tchau.